Boa noite. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Eu queria convidar os irmãos a abrirem no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 21. Hoje nós vamos falar sobre os gigantes sempre voltam. Os gigantes sempre voltam. 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 15 até o 22, nós vamos ficar em pé. Eu gostaria de fazer essa leitura de maneira responsiva. Eu leio os versículos ímpares e a igreja os versículos de números pares. Quem não trouxe a palavra de Deus, olhe para o vizinho que trouxe, para que todos nós possamos acompanhar essa leitura. Essa é uma leitura bíblica que, quando eu descobri, me causou assim muita curiosidade, porque quando se fala em gigante, logo a gente lembra de Golias. Hoje eu vou falar muito pouco de Golias, vou falar de outros gigantes. 2 Samuel, capítulo 21, começa assim o versículo 15. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. O peso do bronze de sua lança era de 300 quilos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, houve ainda no homem outra peleja contra os filisteus. Então Sibegai, o Husatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaare-Oregim, o Belemita, feriu a Golias, o Geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Eu vou ler o capítulo 22, no versículo 18, quando Davi, com esse cântico de glória ao Deus Todo-Poderoso, diz assim: livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Nosso Deus, a tua palavra foi dita. Sei com esse teu servo, para que eu coloque palavras corretas diante do teu povo. Abençoa cada pessoa aqui presente e aos amigos internautas. Que a tua graça, a tua bênção esteja com cada um de nós, porque queremos sair daqui diferentes, meu Pai, derrubando e derrotando gigantes. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós enfrentamos lutas espirituais, lutas emocionais e de relacionamentos quase todos os dias. Porém, existem algumas situações que parecem ser maiores com as que estamos acostumados a enfrentar e que se agigantam rapidamente quando a gente menos espera. O texto dessa noite fala das lutas contra os gigantes e como nós podemos vencê-los. Fala de gigantes que sempre voltam. Na Bíblia, os gigantes simbolizam
tipificam os nossos pecados, tipificam os nossos problemas que nos afrontam, que nos desafiam, que tentam nos derrubar e que se agigantam, e não raro nós sentimos pequenos, impotentes diante deles. Meus irmãos e amigos, todos nós nessa vida temos os nossos gigantes. Muitos já estão enfrentando, talvez alguns de vocês, outros ainda vão enfrentá-los. Eles estão espalhados por toda a parte, são numerosos e fortes. Alguns são reais, outros fictícios, existem apenas na nossa imaginação. Uns atacam de fora para dentro e outros dentro de nós. Esses gigantes na nossa vida recebem vários nomes. Alguns deles são chamados de medo, outros de sofrimento, outros de ansiedade, depressão, crise financeira, ciúme, divórcio. Para os jovens, o vestibular, o ódio, a ganância, a timidez, o sentimento de culpa e até a falta de fé. Mas também pode ser uma grave doença, ou um problema de relacionamento com o irmão, ou entre a família, ou dentro da família, que quando se agiganta se tornam terríveis, causando danos incalculáveis na nossa vida espiritual, na vida da nossa família e até da nossa vida. O gigante não é uma exclusividade nossa. O próprio Jesus Cristo enfrentou vários gigantes. A soberba dos discípulos, a traição de Judas, os falsos pastores de Israel, os fariseus, os sacerdotes, os escribas, que tinham um grande e bonito discurso, mas nenhuma vida prática. Outro personagem que enfrentou o gigante foi o próprio Davi, que enfrentou e derrotou o gigante Golias, relatado lá em 1 Samuel, capítulo 17. Mas o texto que nós lemos conta uma outra parte da história do rei Davi e os seus guerreiros. Algum tempo, aliás, bastante tempo depois da vitória sobre Golias. O contexto que nós encontramos no capítulo 17 de 1 Samuel, nós encontramos o povo israelita vivendo a maior parte da sua história em luta para conquistar o direito de ser chamado povo do Deus Todo-Poderoso. Mas, por outro lado, eles tinham em seus calcanhares os filisteus. Uma linguagem entre nós diríamos assim: que povinho chato, estava sempre em constante guerra com o povo israelita. Quando de repente surge um jovem chamado Davi, que desafia o chefe dos filisteus, o gigante Golias, o seu herói. Golias, que era um homem com mais de 3 metros de altura, até o Ficlebe, era 2 vezes o seu tamanho. Ele era um duelista, aquele que gostava de guerrear, era um profissional da guerra, e ele ia além, ele gostava muito de provocar medo, de humilhar, de debochar dos seus adversários. O rei Saul, seu exército e o povo de Israel tremia de medo quando olhava para Golias. E o versículo 16, lá de 1 Samuel capítulo 17, diz que durante 40 dias o gigante afrontou o exército de Israel. Ninguém tinha coragem de lutar contra ele. O sentimento do povo era de total pessimismo, era um sentimento de derrota, era um sentimento de fracasso. Mas Davi não deixou que o pessimismo do povo roubasse a sua coragem. Ele enfrenta o gigante e o vence, proclamando o nome do Senhor Todo-Poderoso, o Senhor do Exército. Com a derrota de Golias, os filisteus, diz o texto lá em capítulo 17, fogem, e o povo israelita começa a viver um período de paz, e parece que eles achavam que aquela paz estava garantida. Mas eles vão perceber mais tarde que os gigantes sempre voltam. Vai um, volta outro, e quase sempre mais forte e mais bem preparado.
Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar com os irmãos e amigos aqui presentes sobre os gigantes que sempre voltam e como podemos vencer, como enfrentar os novos gigantes e quais as táticas que devemos utilizar para derrotá-los. E é exatamente nesse texto que nós lemos, lá de 2 Samuel, capítulo 20, do versículo 15 a 22, que encontramos algumas pistas de como vencer. E a primeira pista que eu encontro é que nós precisamos ter em mente que os gigantes sempre voltam. Nós precisamos acreditar nisso. Os gigantes sempre voltam. O versículo 15 começa: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Novamente eles voltaram a perturbar a paz do povo israelita e voltaram mais forte. O rei Davi aqui já está idoso, passaram-se muitos anos, e o povo de Israel, quando achava que não tinha mais gigante, que eles estavam extintos, eles tiveram que enfrentar alguns outros novos em diferentes batalhas. Meus irmãos e amigos, quando os gigantes voltam, eles surgem com muito mais fúria, com muito mais poder, e vem um atrás do outro tentando nos derrotar. A gente derruba um problema, parece que vai começar a paz, vem um outro maior. É como a onda do mar, vem uma, passou e falou que é amigo. Se você bobear, a onda te leva. Quase sempre, meus irmãos, é Satanás que está por trás disso, do que acontece a nós. E ele fica comandando os seus guerreiros gigantes para nos derrotar, fica no controle. Por isso que 1 Pedro, capítulo 5, versículo 18, diz assim: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem estragar. O mal tem um poder de renovação muito superior ao do bem. O ódio geralmente é mais intenso do que o amor. Por isso que a Bíblia diz que o amor pode esfriar, mas o ódio sempre esquenta. O gigante da mágoa, por exemplo, do ressentimento, é muitas vezes mais forte do que o perdão. Se nós não tivermos consciência que os gigantes sempre voltam, nós não poderemos nos preparar para vencer, ou pelo menos saber com quem estamos lutando. E ter em mente que a nossa capacidade de lutar vem de Deus. Qualquer tipo de gigante nós vamos vencer com muita oração, buscando a presença de Deus e com arrependimento de pecados. Por isso, se você quer vencer o gigante que você está enfrentando, e talvez você não vê uma grande solução, nem solução, você precisa ter em mente que o gigante sempre volta. Se você passou por algum problema, espere que pode vir um assunto maior. A segunda pista que eu encontro aqui é que nós precisamos reconhecer que sozinhos nós podemos ser derrotados. Sozinhos nós podemos ser derrotados. Na primeira batalha contra Golias, Davi foi sozinho. Ele foi preparado para a luta, apesar daquelas circunstâncias serem desfavoráveis. Ele lutou ao lado do Senhor e venceu. Mas agora o seu estado de espírito não era o mesmo. Ele tinha acabado de participar de algumas lutas, do capítulo 21, se vocês lerem, capítulo 20, que antecede o versículo que nós acabamos de ler, ele estava em luta. E ele estava também com mais idade. E agora ele estava cansado, o próprio texto diz, ficando Davi muito fatigado. Ele parecia que não conseguia nem mais erguer a sua própria espada. Lembre-se, meus irmãos e amigos, que as lutas espirituais também nos cansam. Elas nos enfraquecem e nos fatigam. Na primeira investida, o inimigo voltou muito mais forte, mas muito mais forte preparado. Diz assim que veio um gigante chamado Isbi-Benob. Os nomes na Bíblia tinham um significado muito especial quando era dado. Seu significado tinha grande importância para quem o recebia. No nome do gigante, que é o Isbi, lá tinha um sufixo chamado nob. O que significa nob? Nob, meus irmãos,
foi o lugar onde Davi consagrou ao Senhor as armas de Golias. E era uma tradição que o parente mais próximo, ele recebia as armas do guerreiro morto em batalha do seu parente como despojo. O parente, então, mais próximo, pegava lá a arma e guardava para si. Mas o que aconteceu? Davi cortou a cabeça de Golias e levou a espada, que ele não tinha espada, ele só tinha funda. Pegou a espada e levou para a sua tenda. Então, aquele gigante precisou adquirir novas armas. E o seu nome também trazia memória a morte de seu antepassado Golias. E trazia memória também de Davi, o matador. E no versículo 16, nós diz assim, cingido de uma armadura nova, esse intentou. O verbo intentar aqui no original de ferir a Davi quer dizer que ele fez um propósito. Ele fez um compromisso sério, uma promessa de matar Davi, o matador do seu antepassado. Isso, meus irmãos, é o sentimento de vingança que aquele gigante tinha. E aí ele se armou fortemente com uma espada, uma lança que pesava mais de 3,6 kg. Isso mostra para nós que o inimigo sempre renova suas armas. E por isso nós, povo de Deus, nós precisamos nos renovar em Cristo para sermos vitoriosos. O que Isaías diz? Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Enquanto Davi estava fraco, cansado, o gigante estava demonstrando cada vez mais a sua força. Porém, diz o texto bíblico, apareceu lá um guerreiro, um valente, chamado Abissai. E Abissai vai e derrota o filisteu, o fere e o mata. Ele vem em socorro do rei Davi, o ungido de Deus. E aqui eu quero parar um pouquinho para dizer que a igreja precisa um pouco de Abissais para vencer os seus gigantes. Há muitos irmãos, há muitas famílias sendo atacadas por Satanás, precisando de apoio, precisando de ajuda, e estão clamando para que Deus mande algum Abissai para a sua vida. E nós podemos ser esse Abissai na vida do irmão, na vida de algum familiar nosso. Muitas vezes um pastor sozinho não consegue vencer os gigantes que o atacam, ou que está atacando a igreja, mas nós podemos ajudar. Nós podemos ser usados por Deus para salvar o irmão que precisa de apoio, que precisa da sua oração. No versículo 17 nós vamos ver que os homens de Davi, depois da morte do primeiro gigante, falaram: opa, estão mexendo com o ungido de Deus. Pegam Davi e falam: você não vai mais participar de nenhuma mais batalha. Nós vamos lutar por você. Sabe por quê? Eles perceberam que um soldado, um capitão, um comandante das tropas morto poderia ser facilmente substituído. Mas Davi não. Ele era ungido de Deus. E eles não poderiam pôr em risco nem um pouco a morte do seu rei. Por isso que eles dizem: a lâmpada de Israel não podia apagar. Contra gigantes, meus irmãos e amigos, nós precisamos nos unir, orar mais, estar mais próximo de cada um, nos fortalecendo na palavra de Deus e nos fortalecer assim de tudo em Jesus Cristo. E é o que diz Romanos 8,37. Em Cristo somos o quê? Mais vencedores. Morreu o primeiro, vem o segundo. Vem a segunda investida, versículo 18. Mais um gigante agora com o nome de Safa, cujo nome significa limite ou limiar, que fala muito da nossa capacidade limitada de tomar decisões, da nossa capacidade limitada de vencer gigantes. Davi cansado, sem condições de lutar, não tenha dúvida que seria uma presa fácil para Safa. Não é para a Safa, é para a Safa. Mas eis que se pecai, há um outro nome, outro guerreiro que eu dei no mar. Na batalha espiritual contra gigantes, nós precisamos de auxílios. Golias foi sozinho, mas agora as circunstâncias exigiam socorro dos outros
nova tática. Isso se mostra que, devido à nossa incapacidade, nós não podemos abrir mão da ajuda de ninguém. Um pastor já disse uma grande verdade: sozinho ninguém é nada contra os gigantes. O apóstolo Paulo, que lutou com vários gigantes também, gigantes Satanás, ele reconhecia que ele sempre voltava para derrotá-lo, para impedir o progresso missionário dele anunciar a palavra e o reino de Deus. Por isso, ele que enfrentou demônios, enfrentou o gigante da prisão, o fogo amigo e as heresias nas igrejas cristãs, ele descobriu que o segredo das vitórias era orar sem cessar. E é a mensagem que ele deixa para nós, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. E ele não só orava, mas pedia a oração dos irmãos. E ele ia mais além. E se possível, mande que esse irmão venha me visitar, que esse faça isso, que esse faça aquele, porque ele tinha carência de ser consolado também. Ele tinha carência realmente de ser confortado. Como é importante, meus irmãos, amigos, das reuniões de oração, pois nos fortalece e afugenta os gigantes que querem nos derrubar, que querem nos vencer, que querem nos derrotar. E aqui eu tenho dois corais. Vocês sabem, se é um lugar que Satanás gosta de mexer, é no coral. Porque se o louvor, ele chega com um aroma suave lá para o nosso Deus, eu não tenho dúvida nenhuma que para Satanás só é irritação. E por isso que ele manda grandes gigantes. O coral tem que estar em oração, porque ele quer cessar o louvor ao nosso Deus. Ninguém, meus irmãos, é autossuficiente a ponto de não depender de Deus e a depender do próximo. Quão bom e agradável, diz o salmista, não é assim? Que os irmãos vivam quebrando o pau, que os irmãos ficam xingando um ao outro, que os irmãos ficam focando, oh, glória, aleluia. É isso? Que os irmãos vivam. Mas não parou aí. Terceira investida. Vem aí mais uma outra peleja contra os filisteus em Gobe, onde estava um homem de alta estatura, um gigante. E ele diz assim que um dos israelitas matou o giteu, cuja lança era haste com lançadeira de tecelão. Em 1 Coríntios 25 está escrito que esse gigante era de nome Lami e era irmão de Golias. Golias era só o que faltava na vida do povo de Israel de Davi, mas era exatamente irmão de Golias. E aqui está escrito no versículo 21 também do texto nós lemos, irmão de Davi, e quem matou depois vai ser Jonas. Esse talvez tenha sido o pior inimigo de Davi e seus guerreiros que eles tiveram que enfrentar. Tudo nos faz pensar que desde a infância Lami foi preparado especialmente para lutar com Davi e vingar seu irmão. Provavelmente o seu herói. Quem foi que matou meu herói? Meu irmão. Provavelmente Lami era meu irmãozinho. Era o irmão caçula. Era a honra da família que estava em jogo. Era uma questão pessoal e de vingança familiar. E estava designado Lami para fazer isso. A família de Golias ainda chorava a ausência do grande campeão, morto tragicamente, na visão dele, como um simples pastor do rei, que mais tarde ia se tornar o rei de Israel. E essa vingança não poderia ser esquecida. Meus irmãos e amigos, esse episódio me traz no meu coração que fala que as vinganças pessoais, as vinganças que buscam justiças com as próprias mãos, tem que ser entregue para Deus e não para nós seres humanos. Porque toda vez que nós queremos buscar isso, nós estamos recusando perdoar, que é uma ordem da palavra de Deus. Nós precisamos esperar o agir de Deus, a fazer tudo em seu nome, porque Ele está no controle de tudo. Romanos 12, 19 diz assim: não vos vingueis vós mesmos, diz o Senhor. Mas aquele gigante queria vingar, e o resultado foi derrotado.
Os 3 gigantes que eu citei aqui, meus irmãos, todos eles foram vencidos por Davi. Quem foi? Pelos guerreiros de Davi, pelos valentes de Davi, pois Davi estava com a idade avançada. A igreja, nós precisamos nos mobilizar para defender aqueles que dirigem em nome do Senhor. Juntos nós podemos expulsar os gigantes do medo, os gigantes da doença, das fofocas, dos fracassos, da falta de fé, dos que querem derrubar os líderes que foram ungidos por Deus. É hora, muitas vezes, de nós renovarmos as nossas armas para vencermos esses gigantes. É renovando com oração, sendo mais servo de Deus, pois só assim nós teremos vidas mais vitorosas. Nós vamos ter em mente que os gigantes voltam. Reconhecer que sozinho vai ser difícil vencer os gigantes. E por último, meus irmãos, nós precisamos admitir. Não é fácil admitir a importância da família e dos irmãos mais próximos na luta contra os gigantes. Admitir. Essa próxima luta fala da vitória da própria família e na família da fé. O quarto e último gigante que vai aparecer aqui, ele nem nome tem, ele é anônimo. O texto não revela nada a respeito dele, a não ser algumas características. Diz que ele era de alta estatura e tinha características físicas incomuns, mas por outro lado era o mais feroz de todos eles. Ele injuriava Israel, tentava vencer no grito, como Golias, se vocês estão lembrados. E nesse incidente, quem vai matar é Jonatas. E quem era Jonatas? Jonatas era filho de Simei, irmão de Davi, ou seja, ele era sobrinho de Davi. Meus irmãos e amigos, Davi é reconhecido como um dos maiores reis de toda a história judaica. Mas ele sempre foi um exemplo negativo, como diz na escola dominical, às vezes Josias estudando a palavra de Deus com a gente, um péssimo pai, e eu diria, um péssimo chefe de família. Esse foi Davi, aquele que é chamado segundo o coração de Deus. Esse era o Davi. Mas houve um momento positivo em sua vida familiar, quando ele provavelmente se tornou exemplo para o seu sobrinho, e provavelmente deve ter lhe contado tudo, como enfrentar gigantes e como confiar em Deus, como vencer os gigantes. Meus irmãos e amigos, nós temos que ensinar a nossa família que os gigantes existem e retornam quando nós menos esperamos. Quando menos nós estamos esperando, ele vem a qualquer hora, mas juntos nós podemos vencê-lo, tendo sempre Jesus Cristo do nosso lado. Satanás, é bem verdade que jamais vai aceitar a derrota do seu gigante. Vai enviar outro e mais outro, vai nos fazer sentir culpados, vai tentar causar danos incalculáveis à nossa família, na nossa vida, dos nossos relacionamentos. Por isso nós precisamos ter em mente que sozinhos é difícil vencê-lo. Nós precisamos de ajuda, consolação dos irmãos, precisamos de oração, precisamos buscar mais a Deus, precisamos orar e não se afastar da casa de oração. A maneira como encaramos os gigantes faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Lutar com os gigantes, com nossos problemas, nossos pecados, não é fácil. Parece, mas não é. E Satanás está como um leão rugindo, querendo nos estragar. Jesus Cristo diz, inclusive, lá em João 16:33, essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Quero dizer, nesse mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele já nos alerta lá em João, vocês vão passar por muitas aflições. Como cristãos nós devemos estar sempre prontos, com a armadura de Deus, para enfrentar as investidas dos gigantes dessa vida. No capítulo 22, no versículo que nós lemos também, no versículo 18, nós vamos ver Davi
escrevendo um cântico, um que fosse um salmo lindo e maravilhoso, de ação de graça, por Deus ter livrado dos todos os inimigos, inclusive aqueles mais poderosos do que ele. Ele reconheceu que Deus sempre estava no controle de tudo. Por isso, se você quer derrubar o gigante que você tem que enfrentar, o que você pode enfrentar, tenha em mente que ele sempre volta. Você precisa reconhecer, acima de tudo, que esses gigantes, eles podem vir, mas não só voltam, mas que sozinhos é difícil derrotar. E admitir o papel da família, o papel da igreja, o papel dos irmãos em tudo isso. Por isso eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo: a vida cristã não é uma colônia de férias, mas é um campo de batalha. A batalha contra gigantes é uma peleja contínua, que parece que não tem fim. Quando um cai, Satanás manda outro. E o segredo é ter Jesus do nosso lado, porque na cruz do Calvário ele derrotou o maior de todos os gigantes, que foi os nossos pecados. Você está travando uma grande luta, ela parece que não tem solução, está difícil. Lembre-se que a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Por isso eu quero dizer que o Senhor quer nos abençoar nessa noite. O Senhor quer que você realmente derrube o gigante que você tem visto machucar a sua vida. O gigante que tem causado danos incalculáveis na sua família. Essa noite é a noite de derrubar gigantes. É a noite de você sair daqui para cima. Chega! Porque em Deus a vitória somos mais do que vencedores.